Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do 13. Aleluia. Vamos intitular essa mensagem. Eu não tenho esse costume, mas já que o Senhor deu, né? Voltando ao caminho, amém? E tem como título na Bíblia, Os Discípulos no Caminho de Emaús, Lucas 24, de 13. É um pouquinho estendida, né? Mas precisamos fazer a leitura toda. A 35. Diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, o que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eis aí a tua palavra, Senhor. Fala conosco, meu Senhor. Fala aos nossos corações, meu Senhor. Abra, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, e através da tua palavra, que ela venha se cumprir, nos dê discernimento, entendimento e sabedoria para usar aquilo que o Senhor coloca como ferramenta em nossas mãos. É que eu lhe oro e já lhe agradeço em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Meus irmãos e minhas irmãs, procurando saber desse texto, eu li uma frase muito interessante. Um dos estudos dizia assim: em determinado momento da vida, nós passamos pelo caminho de Emaús. Era um caminho a qual os discípulos
pelo que se entende, né, das passagens anteriores, eles estavam retornando de Jerusalém após o falecimento, né, a morte, e também já havia acontecido a ressurreição de Jesus. Então, eles estavam em luto, eles estavam tristes, eles estavam decepcionados, eles estavam frustrados, porque tudo aquilo que eles acreditavam que ia acontecer, não aconteceu. E muitas vezes, nós, na nossa vida, nos encontramos assim, no caminho de Emaús, cheio de dúvidas, cheio de incertezas, frustrados e decepcionados. E eles vão caminhando, né? Emaús, o seu nome quer dizer águas termais ou águas que curam, né? Porque era um lugar onde havia as águas que elas eram quentinhas, né? E elas eram medicinais. E eu entendo com isso que eles estavam buscando um consolo, um conforto, para ver se aquela dor cessava, porque perder não é fácil. E eles estavam vivendo aquilo. E principalmente quando a gente convive muito tempo, né? E de repente nos é tirado, é muito difícil. E não adianta encontrar consolo em um e em outro. Aleluia, a própria palavra vai nos dizer que Jesus foi o próprio consolo. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Ele é o cumprimento de toda a palavra. Essa mesma palavra nos diz, porque no momento em que ele começa a explicar para eles o que aconteceu dentro da palavra, o coração deles começou a aquecer, a arder, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. No momento em que eles tiveram contato com a palavra, eles puderam começar a, eu digo de certa forma, reagir. Aleluias. 2 discípulos voltando de Jerusalém, fica subentendido, né, que iam para Emaús, e eles procuravam consolo e conforto. Mas também a palavra diz que eles iam conversando e também discutiam tudo o que aconteceu. E quando não há concordância, quando há falta de entendimento, porque o versículo 16 diz que seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus já estava caminhando com eles, mas eles não reconheciam, né? Mesmo com todo o contato com Jesus, eles não puderam reconhecer. Então, quando falta entendimento, quando não há concordância, não percebemos a presença divina. Eles discutiam. E eu trouxe algumas recomendações bíblicas. A primeira delas é, porque a palavra diz discutiam, mas isso não quer dizer que eles batiam boca. Mas as más conversações corrompem os bons costumes. Aleluias, vamos conversar, vamos falar do que edifica, do que nos traz sabedoria, do que vai nos levar para frente, que vai nos fazer avançar, que vai nos trazer algum conhecimento. Amém? Porque isso aqui está escrito lá em Romanos, as más conversações corrompem os bons costumes. E Colossenses já nos alerta da seguinte forma. Eu marquei tudinho, mas na hora de abrir, né? Aleluias. Pensai nas coisas do alto. Colossenses 3, a partir do 1 diz: a união com Cristo glorificado. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus Pai. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por isso, os olhos deles estavam como que não conseguiam ver, né? Ver eles estavam vendo, não conseguiam perceber, porque eles estavam presos ao que aconteceu na terra. Ah, ele fez, aconteceu, mas eles esqueceram que eles caminharam com o Filho de Deus, com o Todo-Poderoso, aleluia, com o cumprimento da promessa em Israel, mas não da forma que eles criam, porque eles diziam aqui, deixa eu ver qual é o versículo, pensávamos que ele ia redimir a Israel, aleluia, aqui no versículo 21, né, decepcionados, por quê? Lá atrás, Moisés, a gente sabe que o Antigo Testamento é a sombra de tudo que viria
através da vida de Jesus. Moisés redimiu de um governo humano, mas eles não entenderam que a obra de Deus é sempre maior, porque os pensamentos de Deus não são os nossos, os caminhos de Deus não são os nossos, eles são sempre mais altos. Então, Jesus não veio para tirar eles da tirania do povo romano, mas debaixo da tirania do diabo. De tudo aquilo que o inimigo lançou sobre nossas vidas, a qual ele achava que tinha direito de posse sobre nossas almas. Então, o Senhor veio para cumprir, aleluia, o propósito de Deus. Jesus é o cumprimento do propósito de Deus de salvação para nossas vidas. E eles não conseguiam ver isso, porque eles estavam presos às coisas da terra. Ainda em 2 Coríntios, diz algo que vai de encontro ao que está escrito aqui. Porque eles não começaram a contar o que aconteceu, eles contaram alguma coisa mentirosa. Eles contaram a verdade, não foi? Eles esqueceram de algum fato? Eles não esqueceram. Mas acontece que quando a nossa mente não está em Cristo, aleluia, Jesus, glorificado seja o teu santo nome. Quando Jesus não está no centro, aleluia, glórias a Deus, a gente deixa as preocupações, as dificuldades da vida, né, as decepções, seja lá o que for, tomar o primeiro lugar que é de Cristo, a gente não consegue enxergar que Jesus está ali conosco, porque isso também é uma promessa. Ele disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, todos os dias Jesus caminha conosco, mas eles não conseguiam ver, eles não conseguiam reagir. 2 Coríntios 10, a partir do 4, diz assim, eu gosto muito dessa passagem, eu não entendi, eu confesso, mas no momento que eu passei a entendê-la, eu gosto muito e de tempos em tempos eu faço menção dela. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão e também a nossa obediência. No momento em que nós nos submetemos e obedecemos totalmente ao comando que Deus nos dá, a direção que Deus nos dá, aleluias, acontece isso aqui. São destruídas fortalezas na nossa mente, que são os pensamentos contrários, que são os muros que nós levantamos e não percebemos, né? Nós deixamos Deus trabalhar até certo determinado ponto e dali em diante sobe-se uma parede, né? Vai doer, aqui eu não quero, é melhor não mexer, eu sou assim, e assim vai. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E anulando nós, aí veio a revelação para mim, sofismas, meias verdades, o inimigo trabalha muito com isso. Eles não enxergavam a verdade total. Era o Filho de Deus que estava conosco, não, era um profeta chamado por Deus. Por quê? Lá no Antigo Testamento, Moisés diz, vocês vão reconhecer que é um profeta quando acontecer assim. E o que aconteceu o quê? Para a gente saber. Quando ele falar e se cumprir. E Jesus fez, e tudo que Jesus falou se cumpriu. Então, estava comprovado que Jesus era um profeta. Mas Jesus não era só um profeta ou mais um profeta. Naquela época tinham muitos. A Bíblia não fala, mas haviam muitos. Milagreiros, vamos colocar assim. Então, o diabo trabalha com isso. Meias verdades, não permitindo que nós enxergamos a verdade total. Mas a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade vos libertará. Mas quando isso aqui acontecer, aleluia, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Obedecer a Cristo em tudo. Até no que dói, até no que não queremos, até naquilo que achamos que foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus, amém? Aí assim nós começamos a reagir,
aleluias, e nós podemos declarar, em tudo somos atribulados, vamos passar as tribulações da vida, porém, não angustiados, não podemos, aleluias, se acontece, nós temos que ter uma força de reação. Essa é uma das principais mensagens que eu quero deixar para vocês. Nós vamos tropeçar em algumas coisas na vida, tristeza, decepção, frustração, luto como eles, dúvida, vamos, mas nós precisamos da força de reação. Glorificado seja o nome do Senhor. Perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, porque a morte e ressurreição de Jesus nos traz vitória. Vitória, vitória, vitória em tudo, irmãos e irmãs. Se no momento você não consegue enxergar, você precisa entender. Deus continua trabalhando em meu favor. Deus não esqueceu de mim, como foi cantado no louvor. Muitas vezes a gente canta, está ali na nossa mente, a gente fala, mas a gente não pratica. O Deus do impossível não esqueceu de mim. A gente canta com toda certeza, mas na hora de viver é difícil. Aleluia, a gente precisa entender, ele não esquece, ele não deixa de lado. E eu estou pregando para mim primeiro, porque essa palavra chegou porque eu estava cheia de dúvidas. Eu estava falando, Senhor, nada acontece. E Deus começou a falar assim, aqui, o que eu estou fazendo aqui? Olha o que eu estou fazendo aqui. Muda a sua visão, muda o ângulo, Simone. Acorda, desperta, reage. E essa palavra me doeu, porque quando eu li ali, meu Deus, e domingo eu passei ali assim... Pastor pregando e eu assim. Porque no início eu cheguei aqui nas orações, que eu sempre falo, Deus já começa a falar comigo nas orações. Foi falado algo, eu falei assim, meu Deus, me ajuda a quebrar esse muro. Parece que eu cheguei diante de um muro e eu não consigo transpassar. Parece que tem uma parede diante de mim e eu não consigo avançar, Senhor. E já nas orações foi falado algo aqui que me despertou para aquilo. Mas só que Deus já estava falando, eu já estava meditando nessa palavra, já tinha liberado na segunda-feira. E tinha um louvor que me trouxe aqui, nessa palavra. E foi quando, na parte do louvor, dizia assim, acho que vocês chegaram a ver, né? Porque todo mundo sempre está ligado no que está acontecendo nas redes sociais, né? Isso também acaba cortando a nossa ligação. Um trechinho, Rios, do cantor Paulo Baruch, eu acho, Paulo César Baruch. Ele sentado numa mesa, cantando com alguns irmãos, e o trecho do louvor que me chamou a atenção falava assim, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Quando eu ouvi isso, meu coração começou a queimar, como aqui. Eu falei assim, Senhor, eu acho que de alguma forma Deus já começou a me responder. Você está fugindo da comunhão, Simone. Você está fugindo da mesa. Por causa da dor, da decepção, de frustração, mas você precisa voltar à comunhão. Foi a primeira coisa que Deus me falou. E quando eu chego aqui e vejo aquilo, que Jesus estava ali do lado deles, mas eles não reconheciam. Eu falei assim, é como eu me sinto, parece que eu cheguei numa parede e ali eu fico, eu posso esmurrar, eu posso fazer o que for, posso tentar com todas as minhas forças, mas parece que não se move. E esse texto veio me trazer resposta, e veio me trazer reação, reage, reage. Às vezes nós cantamos, eu até anotei aqui os louvores, a bondade de Deus me seguirá, mas às vezes a gente não consegue reconhecer no dia a dia, porque as dificuldades, as tribulações, as aflições da vida, elas vão se acumulando e a gente vai esquecendo da glória de Deus que está sempre presente, da bondade de Deus que está sempre presente. E a própria palavra ali nos diz que Jesus seguiu com eles. Eles não estavam sozinhos, ainda que eles achassem que estavam sozinhos, eles não estavam sozinhos. Reação, não aceitar a situação. Aleluia. E o 10, anulando as minhas verdades, que foi o que eu acabei de ler para vocês. Né? Lembre sempre disso. Senhor, não me deixe enganar. Anula todo sofisma, toda a minha verdade. Eu quero saber a verdade inteira, Senhor. Não me deixa saber pela metade. E só aqui, ó. É só aqui. Sabe por quê? Vai acontecer uma situação na sua vida, você vai comparar com algo que aconteceu
aqui. Então, Jesus vai te esclarecer, vai te abrir a mente e vai te abrir os olhos. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Com a perfeita visão e percepção da verdade. Anular as meias verdades. Sofismas são meias verdades. O inimigo, aí a gente fala assim, ele é o pai da mentira, ele só trabalha na mentira. Não, ele trabalha também, e muito mais, com meias verdades. Eu já contei isso aqui, vou contar mais uma vez para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu não fui criada com meu pai. Meu pai criou uma filha mais velha da minha madrasta e minhas duas irmãs. De tempos em tempos eu ia para lá. Eu tinha muito ciúme, porque eu tinha dentro de mim uma revolta. Meu pai não me cria, mas cria a filha da esposa dele. Então, quando eu chegava lá, em algum momento, arrumava uma confusão e apanhava. Apanhava delas, né? E meu pai vinha, nunca me bateu, sempre me tratou muito bem. Mas ele vinha, juntava a cabeça das duas assim, e hoje nós somos mais irmãs do que as irmãs de sangue, tá, gente? Pum! Vocês são irmãs, vocês são irmãs. Eu cresci com aquilo, vocês são irmãs. Tá, um belo dia nós estamos juntas, que hoje nós somos mais agarradas, né? Aí uma ex-patroa dela vira e fala assim, não sei quem é essa que eu não conheço. Essa aqui é minha irmã mais velha. Eu sou a irmã da Fabiana, da Fabrícia e da Fernanda. Aí ela, não, vocês não são irmãs. Aí uma olhou para a cara da outra, somos sim, as duas, somos sim. Por quê? Para nós era uma verdade. Não era uma verdade, era uma meia verdade. Somos irmãs do coração, mas de sangue nós não somos irmãs. Então, não deixa o inimigo trabalhar na sua vida com meias verdades. Amém? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A partir do 25, aleluias, a gente começa a ver que eles começam a despertar, porque Jesus começa a falar com eles e discorrer na palavra. Mas receber vai depender da minha disposição, né, para assimilar a palavra. Às vezes é o cansaço, às vezes é a falta de tempo, às vezes é a falta de interesse, aleluia, em buscar resposta, buscar mesmo em Deus. Aí eu trago para vocês, como reflexão, a parábola do semeador, que diz que a semente que representa a palavra de Deus, quando cai no meio dos espinhos, que representa os cuidados da vida, tudo que a gente está falando aqui, ela fica o quê? Sufocada. Ela não produz. E nesse sufocar, a semente acaba morrendo. A palavra que foi lançada acaba sendo esquecida. Mas a palavra do Senhor diz que, eu coloquei até hoje, no motivo de oração lá das mulheres, que prudente é o homem ou a mulher que edifica a sua casa sobre a rocha, a palavra de Deus. Não é verdade? Então, não podemos permitir que os cuidados da vida venham nos tirar essa boa semente. Não permitir que essa boa semente venha frutificar, porque se ela representa a palavra de Deus, na palavra de Deus está contida, aleluia, verdade sobre ela. E Hebreus 4:12 vai dizer o quê? Aleluia, que a palavra de Deus, Apocalipse, a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu marco, irmãos, porque eu nunca gravo o versículo todo. Então, eu não gosto de falar errado, porque eu não gosto de induzir ninguém ao erro. Então, eu prefiro ler. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante, como eu falei para vocês, que quando eu escutei esse louvor, porque ele é bíblico, ele estava contando dessa passagem de Emaús, meu coração queimou, ardeu, e Deus falou comigo poderosamente. Eu queria passar aqui, mas aqui o tempo é muito rápido. Eu falei, é melhor não botar louvor nem nada. Vamos lá, dar o recado e depois vocês ouvem, tá bom? Na voz dele, de preferência, depois eu mando lá, esse vídeo que foi tocante. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma
e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Talvez você não entenda, mas Jesus também, de certa forma, fez com que isso aqui se cumprisse. Porque ele chegou e as emoções deles estavam abaladas. Ele foi ali, parecia um psicólogo, né? Ah, é? O que aconteceu? E ali ele foi revertendo a história. Ele foi começando a tratar a emoção. Depois, através da palavra, ele foi o quê? Enchendo, alimentando o espírito. E no final, o que ele fez? Ele alimentou o corpo. A obra com Deus, com Cristo, é completa. Ela nunca é pela metade. Ela é completa. Aleluia. E a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva e eu gosto quando as pessoas, assim como eu estou lendo aqui, porque às vezes é a entonação que a pessoa coloca, é a voz, não sei, é do jeito que bateu no coração da pessoa. Eu lembro até hoje. E olha só, lembrei isso em casa e veio agora. Eu estava aqui, eu já tinha ouvido essa expressão, que era o nome de uma igreja. Eu tinha alguma coisa com esse nome, Rocha Eterna. Aí um dia eu estou aqui. Aí eu não lembro se foi culto, eu acho que foi um culto de quarta-feira. Aí na leitura inicial, igual que o João fez aqui, Isaías, eu não lembro, acho que é 26, não tenho certeza, que depois eu achei, né? Aí Márcia fez a leitura. Aí ela foi não sei o quê, nananana, porque Deus é a nossa rocha eterna. Aquilo bateu, sabe? Quando aquilo traz uma coisa dentro de você, uma alegria, aquela expressão me parecia tão familiar. Mas foi uma leitura, uma simples leitura que ela fez aqui, como João fez hoje. A palavra de Deus, ela é viva e ela sempre vai cumprir aquilo que agrada a Ele, amém? Isaías 55, vamos lá. Isaías 55 diz, oh Deus vivo. Em vez de abrir em Isaías, eu já fui parar lá em Jeremias, então eu vou falar logo. Deus, falando com Jeremias, diz, não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha, é a palavra. É a palavra que vai cumprir aquilo que agrada ao nosso Deus, aquilo que vai ser bênção para nossas vidas, porque ela vai produzir aquilo que o apraz, como Isaías disse aqui. Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Que me apraz é o quê? Que me agrada. E prosperará naquilo para que a designei. Aleluia, ela vai sempre cumprir o seu propósito. Então, nenhuma palavra que vem da parte de Deus, ela vai cair por terra. Aleluia, nenhuma promessa que está sobre a minha, a tua vida vai cair por terra. Aleluia, o Senhor, através da palavra, estava despertando aqueles homens, porque, como eu disse, no início eles eram discípulos. E quando Deus envia, Ele dá o quê, gente? Ele dá uma missão. Eles pararam de fazer a missão. Aqui já foi falado nessa noite. Vai tudo concordando com o que o Senhor colocou no meu coração. Nós estamos em obra. Foi nos dado uma missão. Então a gente não pode parar. Aleluia? Porque o Senhor nos entregou esse lugar. Aleluia? Então não podemos nos distrair. E de certa forma Jesus veio para dar uma sacudida neles. Porque no final o que aconteceu? Eles voltaram. Eles voltaram a fazer. Aleluia. Porque eles tinham uma missão. Glorificado seja o nome do Senhor. Os olhos e os ouvidos são fundamentais para isso. Para que possamos ter a perfeita visão e percepção da verdade. Aleluia. Eu vou voltar um pouquinho. Porque eu pulei aqui um versículo muito importante. Está lá em Apocalipse 3, 18. É uma passagem dura de se ouvir? Mas ela traz despertamento. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Eu acabei tirando aqui o papelzinho. Desceu. Diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Eu creio que, para mim, aqui fala da presença do Espírito Santo, porque é Ele que aquece, é Ele que faz caminhar, é Ele que renova, né?
aleluia, é Ele que faz a obra nesse tempo, né? Jesus cessou a dele e começou a do Espírito Santo. Vestiduras brancas, santidade, para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, porque nós reconhecemos, somos pecadores, vamos errar, até Jesus voltar ou até Ele nos chamar, a gente vai tropeçar aí, mas, aleluia, buscar santidade, separação e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas, e a única forma é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Aleluias, Deus nos ama, Deus não nos esquece, Deus não nos abandona, como eles acharam, estamos desamparados, estamos perdidos, agora nós vamos ser perseguidos, aleluia, podemos ser perseguidos, mas não podemos ser desanimados, aleluia, nós temos que ser despertados, nós temos que, aleluia, viver esse avivamento, esse despertar todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aleluia. Pecou, percebeu? Aleluia. Não precisa abrir a boca para falar com ninguém. No seu pensamento, você e Deus vai lá e fala: Senhor, eu fiz isso, não foi legal. Aleluia. Glórias a Deus. Me perdoa, Senhor. Me ajuda a não fazer mais. Às vezes sentimentos que a gente tem que acabam no momento de explosão, de impulso, e a gente, às vezes, não consegue sozinho largar aquilo. Mas, com a ajuda de Cristo, a gente consegue. Aleluia, porque a gente frutifica. A gente tem o fruto do Espírito. Meu Deus, passou muito rápido. Estou terminando, gente. Ai, meu Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. E ele comigo. Aleluia. E vou caminhando para o final. Vamos correr. Passou muito rápido, meu Deus. E foi o que aconteceu. Ele fez, né? Jesus é todo didático, né? Vou passar direto. Vamos ver qual vai ser a reação deles. E eu digo para vocês, nessa oportunidade que eu já falei dessa palavra essa semana, eu disse: a vida é feita de decisões. Né? Em todo momento o Senhor fala, é A ou B. E a gente tem que escolher, né? De escolhas. E eles fizeram uma escolha acertada que mudou o rumo da história deles. Chamar Jesus para perto. Não, a conversa estava tão boa. Fica mais um pouquinho, Senhor. Quer dizer, eles ainda não sabiam que era o Senhor, né? Fica mais um pouquinho, fica aqui com a gente. Para eles era uma pessoa estranha. Mas aí eles chamam. Aí a história já muda. Aleluia, o coração já está aquecido pela palavra de Deus. Eles chamam Jesus para perto. Eu quero dizer que esse final, para nós, para o nosso entendimento, Jesus é o centro. Jesus é o centro, Ele não pode deixar de ser o centro das nossas vidas. Ele não pode deixar de ter o primeiro lugar. Quando Jesus tomou o primeiro lugar, que foi quando Jesus pegou o pão, aleluia, Ele não era o dono da casa. Quem partiu o pão era o dono da casa. Então, Ele tomou o primeiro lugar. Ele se assenta com eles, a comunhão, como eu falei. Aleluia. Ele vai e reparte o pão, toma o primeiro lugar. Quando ele reparte, os olhos se abrem. Quando Jesus é o centro, aleluia, quando estamos em comunhão, glorificado seja o nome do Senhor, os nossos olhos se abrem. E nós reconhecemos, Senhor é tudo em nós. O Senhor é o centro, nunca foi sobre mim, sobre as minhas dores, sobre as minhas decepções, sobre o que eu acho, sobre minha visão de vida. Não, sempre foi sobre Cristo, desde a fundação do mundo. Amém? Glórias a Deus. Decepção, tristeza, vamos ter. Às vezes será doloroso, mas Deus será o suficiente. Amém? Em algum momento, alguém vai te decepcionar, mas Jesus, não. Jesus não decepciona. Os processos nos fazem mais fortes e preparados para a vida. Os nossos erros não mudam o amor de Deus por nós, amém? Não diminui, aleluia, ele acrescente. E toda vez que nos sentimos frustrados com a vida, ou às vezes até mesmo decepcionados com Deus, poxa Deus, eu pensei que ia acontecer assim, eu pensei que ia
que o Senhor, através da palavra, né, eu entendi, né? O Senhor, através da palavra, falou para mim assim, né? Ou alguém, usou alguém para me falar algo, e você se sente frustrado, decepcionado. Fala para Deus. Porque assim como aqui, Ele que é o nosso consolo. Estar frustrado com Deus e assumir é libertador. Porque quando falamos isso para Ele, Ele mesmo nos consola. O seu amor nos quebra e nos refaz. Como aquele louvor bateu aqui, queimou, ardeu e me deu um despertamento. E me levantou, eu vim buscar nessa palavra mais respostas. E essas frustrações nos fortalecem e nos endireitam no caminho que devemos andar. Aleluia, porque depois de colocar Jesus no centro, a palavra do Senhor vai terminar dizendo que eles voltaram para cumprir aquilo que o Senhor mandou. Amém? Então, que o Espírito Santo fale mais a cada coração, que Deus abençoe cada um dos meus irmãos, e eu gostaria de orar por vocês. Eu encerro? Posso orar? Vamos ficar de pé? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, eis aí a Tua palavra, meu Senhor, ela é poderosa em Ti, meu Senhor, e ela cumpre, eu creio que ela cumpre o que lhe agrada. Meu Pai amado e querido, que o Senhor possa falar mais a cada coração. Que as dificuldades, Senhor, os cuidados da vida não venham, Senhor, ceifar de nós a boa semente que é a Tua palavra, meu Deus. Que tudo aquilo que o Senhor fala conosco, Senhor, eu sei que os dias têm se abreviado, que é tudo muito rápido, que é muita informação, mas a Tua palavra, ela não volta vazia. A Tua palavra não passa. As Tuas promessas que estão sobre a vida, sobre a minha vida, a vida dos meus irmãos, elas vão se cumprir. Meu Senhor amado e querido, por isso nesta hora eu te peço, visita cada área das nossas vidas, começando pelo nosso espiritual, meu Senhor. Renova nesta noite a nossa fé, meu Deus. Renova o fogo do Espírito em nós. Faz os nossos corações arderem, Senhor, novamente, Senhor, pela Tua presença, pela leitura da Tua palavra, pela oração, Senhor, buscando a Tua face, meu Deus. Pai, que possamos não desanimar, meu Deus amado e querido, mas persistir, insistir, porque a tua palavra, eu não li ali, mas diz que ao que vencer, o Senhor dará a coroa da vida. Ao que vencer, o Senhor trocará o nome. Ao que vencer, o Senhor vai fazer coisas tremendas, meu Pai, em nossas vidas, Senhor, e na vida eterna, Pai. Vai nos conduzir à vida eterna. Então, nos ajuda a perseverar até o fim. Entrego as finanças, meu Senhor, que as dificuldades, meu Senhor, não venham turvar o nosso olhar, meu Deus. Que possamos olhar para o alto, que é do alto que vem o nosso socorro. O Senhor é o Deus que abre porta onde não tem. Por isso, Senhor, abra essa porta, abra também a porta dos nossos olhos espirituais, meu Deus, para que possamos ver o Teu agir, meu Senhor. Entrego nossa família, Senhor, mães preocupadas com filhos, pais preocupados, Senhor, com o sustento da casa, Senhor, e outras situações, meu Deus, que eu não tenho como experiência, mas algum dos meus irmãos tem. Entra com a providência, entra com o Teu cuidado, entra com a Tua presença poderosa, Senhor, e faz a obra, meu Pai, porque o Senhor, Pai, faz a obra por completo. Entrega, meu Senhor, os nossos ministérios, meu Senhor, como foi lido nesta noite, meu Pai, para que possamos não dispersar, mas cumprir aquilo, Senhor, que o Senhor nos chamou, meu Deus. Se foi para pregar, Senhor, a pregação, Senhor, seja com zelo. Se for para cantar, meu Senhor, seja também com zelo, meu Pai. Se for para ensinar, seja tudo com zelo, seja tudo para a glória do Teu nome. Teu nome seja glorificado em tudo, meu Senhor. Entrego nossa saúde, meu Deus, que a preocupação, Senhor, com exames, com qualquer situação, meu Senhor amado e querido, venha ser dissipada, porque a Tua palavra diz que o Senhor é Jeová Rafá. Tu és o médico dos médicos, tu és o Senhor que faz, meu Pai. E eu creio que o Senhor pode visitar o centro cirúrgico, meu Senhor. Eu creio que o Senhor pode usar, Senhor, a mão do homem, meu Deus. E eu creio que o Senhor pode usar a sua própria mão furada, meu Pai, e curar para a glória do Teu nome. Cuida de cada um de nós, Senhor. E se algo eu esqueci de colocar nesta oração, Senhor, já está diante de Ti. Porque o Senhor é o Deus que cuida, Senhor, nos mínimos detalhes. Então, cuida de nós, cuida deste lugar, cuida das nossas famílias, cuida dos ministérios e cuida, meu Senhor, daqueles que ainda vão chegar. Nós já oramos por eles, Senhor, para a glória do Teu nome. Assim que eu já lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Onde há comunhão, Deus responde. Amém? Vamos orar.
Pai, no nome de Jesus, Pai, agradecemos por tudo que o Senhor realizou nessa noite. O Senhor falou desde o início. Obrigado, Senhor. Leva cada um em paz, meu Pai, para a glória do Teu nome, meu Pai. Abençoa os nossos pastores, Senhor, e que domingo possamos estar todos aqui, reunidos, adorando e bendizendo o Teu santo nome. Joga por terra tudo que não é de Ti, nos dê uma noite de sono tranquila e visita os nossos lares, Senhor, visita nossas vidas. É assim que eu lhe oro e já lhe agradeço, em nome de Jesus. E falou o Senhor a Moisés dizendo: esse é o jeito de abençoar o povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Glória a Deus. Está encerrado.